Estamos começando mais um quadro sobre as curiosidades da Rota. O Ronaldo comentou que é um grande fã do meu trabalho, do filme Rota Comando, e gostaria de saber o significado quando um policial chama o outro de Steve. Ronaldo, obrigado pelo carinho, por acompanhar esse trabalho e o nosso canal do YouTube. Essa é uma pergunta bem interessante, porque muitos policiais são chamados de Steve e nem sabem a origem desse nome. No final da década de 80, a banda americana Earth in the Fire veio fazer uma turnê pelo Brasil e precisava de seguranças. E o meu amigo, Sargento Everaldo, veterano de rota, que nessa época estava de férias, foi contratado junto com outros policiais para fazer a segurança dos integrantes durante essa turnê. E o vocalista da banda achava muito difícil pronunciar o seu nome. E como não tem tradução o nome Everaldo, ele foi apelidado de Steve, até para ficar mais fácil de se comunicar. E aqui no Brasil, esse termo soa como se fosse Zé. Tipo assim, ô Zé, onde fica a rota? Um apelido que pegou na época. E na PM, como a maioria dos policiais tem um apelido, com esse não foi diferente. Quando chegava um novato no batalhão, poucos policiais sabiam o seu nome. E a maioria dos policiais o chamava de Steve. E com o passar do tempo, esse termo foi se difundindo entre os batalhões e hoje é muito comum o tratamento entre os policiais. Ao invés de chamar o policial pelo nome de guerra ou de policial, o tratamento é por Steve. E é importante frisar que o termo Steve deu início na PM na década de 80, depois que o Sargento Everaldo foi apelidado pela banda. Tem que tirar. Oi, Steve! O Josimar quer saber se eu já participei de algum confronto com bandidos e se eu já me feri. Josimar, eu já presenciei por diversas vezes ocorrências onde os marginais atiraram contra os policiais de rota. E diferente do cinema, tudo é muito rápido, em infrações de segundos tudo acontece. E quanto a me ferir, na rota foram diversas situações, mas todas leves. Já tomei algumas mordidas de cães, já pisei em tábuas com pregos, já ralei o joelho e o cotovelo subindo em muros, já escorreguei em barrancos, e isso é muito comum, não só comigo, mas também com os policiais de rota, quando está chovendo, quando o terreno é hostil ou quando acontece algum pinote. E como sou eu que gravo, infelizmente não tenho essas imagens. Agora, se a pergunta for referente a se eu já me feri a tiros, eu já fui baleado na frente da minha família, na porta da produtora, em um assalto muito estranho, 25 dias após a exibição do documentário Os Bastidores da Temida Rota. Assalto esse, os bandidos deram 8 tiros na minha direção, um acertou o meu braço e 7 acertaram o carro. E o mais estranho é que abandonaram o carro a poucas quadras da produtora sem levar nada, nem as bolsas e nem os celulares que estavam dentro do carro. E o que mais me intriga é que tinha um carro aguardando esses criminosos no local onde ele foi abandonado, e não na escolta deles, como é comum acontecer. E graças a Deus o tiro foi só de raspão no braço, não aconteceu nada com a minha família, e ficou o prejuízo do carro todo perfurado de balas e uma grande mágoa que em uma outra oportunidade eu comento. O David está perguntando quanto tempo em média um policial serve no BTA e por que ele sai. David, não existe um tempo certo para um policial de rota servir naquela unidade. Existem vários motivos para o policial deixar de servir. Por exemplo, as muitas horas de dedicação. É comum um policial de rota passar 4, 6, 8 horas além do seu horário de serviço em delegacias, aguardando para registrar as ocorrências. E em virtude dessas muitas horas, ele acaba não tendo tempo para sua família. O cansaço físico e mental é um outro fator. Outro fator é uma política interna do batalhão e além de outras situações. O Templar está perguntando se terá episódios do GAT e do COI. Com certeza teremos novos episódios do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Nessa tropa de elite, em especial, fiz muitos amigos, uma tropa que me deu total apoio na época e tem toda a minha admiração e gratidão. E por ser uma tropa de elite diferenciada, a sociedade tem que conhecer o importante trabalho que eles fazem. Estamos acostumados a ver a atuação da rota,
vibrando com as viaturas, abordagens, incursões, prisões, e a população não conhece o trabalho das outras tropas especializadas, e o GAT é uma delas. Imaginem o salvamento de uma vítima no 10º andar de um prédio, com tudo trancado e o único acesso pelas janelas. Bandidos com reféns ou explosivos amarrados ao corpo. Uma criança como refém de um pai psicopata e explosivos em caixas eletrônicos. Nessa hora, nenhum policial vai entrar na agência ou se aproximar de um carro forte se o GAT não for acionado. E para finalizar, por mais que a rota seja tão querida por nós, ela não vai atuar em todas as ocorrências de gravidade. Por esse motivo, temos que conhecer pelo menos um pouco do trabalho de cada uma dessas unidades. E no próximo mês estarei disponibilizando um documentário completo sobre o GAT, que na minha opinião foi um dos melhores que eu já produzi. Tá ouvindo? Eu não quero conversa! Chama um advogado! Eu quero advogar essa porra! Cuidado! Polícia lá no chão! O Henrique quer saber se a rota pode ser abordada pela Corregedoria. Henrique, qualquer unidade da Polícia Militar pode ser rondada pela Corregedoria, inclusive a rota, e essas abordagens são comuns. O Rafael está perguntando quando a rota entra em uma favela, se o motorista pode ir junto ou se ele tem que ficar na viatura. Rafael, o motorista não pode abandonar a viatura, a não ser que tenha um estagiário na equipe. Nesse caso, é o estagiário que vai tomar conta da viatura. Quando a rota entra numa comunidade, o motorista estaciona a viatura em uma posição estratégica, se protege com uma arma longa e se abriga ao lado dela. Em uma situação de emergência, é ele que vai acionar as outras viaturas de rota, que com certeza estarão próximo desse local. O Arthur quer saber por que a rota não possui equipes com motocicletas e por que não são expandidas para os demais municípios de São Paulo. Arthur, o patrulhamento com motos começou na rota em 1982, chamado de ROCAM, Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas. Ela tinha a finalidade principal de combater a criminalidade nos centros comerciais e bancários, tendo em vista o intenso trânsito da cidade de São Paulo. Isso junto com as viaturas de rota. Essa atividade deu tão certo que ela foi expandida e adotada por outras instituições de polícia em diferentes estados do Brasil. Na época, o 1º Batalhão de Choque contava com 134 policiais militares, 12 viaturas e 100 motocicletas. E em 1986, a ROCAM foi transferida para o 2º Batalhão de Choque, passando a executar, além das atividades próprias de policiamento ostensivo, ela atuava no controle de distúrbios civis. O Eduardo está perguntando se o PM da rota é o mesmo que o do choque. Eduardo, a rota é o 1º Batalhão de Choque do estado de São Paulo e está subordinada ao CP-Choque, que é o Comando de Policiamento de Choque da capital. Além dessa modalidade de patrulhamento, a rota também é uma unidade de choque e, quando necessário, ela também é acionada. Tanto é que nos treinamentos, a especialidade de choque, com escudos, sempre são praticadas. O Zaqueu quer saber o que significam os números nas viaturas de rota. Zaqueu, os números que você vê na parte traseira das viaturas é o número de patrimônio do Estado. Os 2 primeiros números, o 91, é o prefixo do 1º Batalhão de Choque, a rota. O 3º número é um número correspondente a cada companhia de rota, podendo ser de 1 a 4. O número 1 representa a rota noturna, o número 2 a rota matutina, o número 3 e 4 representam as rotas vespertinas. O 3 é a 3ª companhia e o 4 é a 4ª companhia. E os 3 últimos números são os números dos prefixos das viaturas. Esses 3 últimos números identificam uma determinada equipe de rota. Por exemplo, a rota 406 é uma equipe da 4ª companhia de rota. O número 229 é uma equipe da 2ª companhia de rota, a rota matutina. E assim vai. Pessoal, tem muita gente perguntando do Sargento Cavalcante e pedindo para gravar com ele. O que eu posso adiantar é que na semana passada eu pude acompanhar alguns dias o patrulhamento na equipe dele. Não mais como sargento de rota, e sim como CGP no patrulhamento de área.
E nada mudou. Inclusive, durante esse patrulhamento, uma viatura de rota parou ao nosso lado e nos cumprimentou. Um abraço, senhores. Em breve estarei disponibilizando esse material aqui no nosso canal. O Neto gostaria de saber por que algumas viaturas têm o nome comando e outras têm o comando a guiar, e qual a diferença disso. Neto, existem vários modelos de viaturas na rota, se é que podemos chamar de modelos. Temos a viatura orgânica, que é uma viatura cinza, sem o R na porta e sem as faixas laterais. Essas viaturas são utilizadas para o trabalho administrativo do batalhão e cada companhia tem a sua. Temos a viatura tradicional de rota, que são utilizadas pelas equipes de sargentos e subtenentes, e temos também a viatura de comando, que são aquelas que têm a tarja na porta escrito comando. Estas são utilizadas por oficiais do batalhão. E a viatura comando a guiar, que é a viatura do comandante da rota. Pessoal, chegamos ao final de mais um quadro sobre as curiosidades da rota. E desde o início deixei bem claro que faria uma seleção das muitas perguntas que vocês estão me fazendo sobre a rota. E aquelas que irão gerar polêmicas não cabe a mim responder. A ideia é esclarecer as dúvidas dentro do possível, e não criar discussões e muito menos avaliar o que está certo ou o que está errado. Espero que todos entendam e até o próximo.